Na próxima vez, vou mostrar neste livro de Gênesis a Apocalipse, onde ele disse: Eu sou Deus. E por isso trouxe ele antes de você. Por que acha que não me deixa ler a narrativa? Ele diz: No princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Ele disse isso. Milagres agora estão dizendo a você, assim como a Bíblia diz, eles caem no chão e eles se formam na boca. E demônios saem porque é real. Ok, assalamu alaikum. Tudo bem, o que podemos fazer agora está certo. Zakallah, salam alaikum, irmão Amar, um dos jovens daqui. Ele é um dos líderes dos jovens. Então, o que podemos fazer é, já que você veio à nossa mesquita, é um prazer para nós. Irmão Mário, vou usar este quadro e irmão Amar vai marcar meu tempo, certo? Nesse tempo. Quando eu estiver falando, ok, todos vocês, ninguém fala. Tudo certo, concordam? Ninguém fala junto comigo? Ou Amar, Mário Amar? Exatamente, isso, muito perto. Amar. Uma letra de diferença. Incrível, irmão Amar pode cronometrar para mim. Quando eu falar, garanta que nenhum amigo seu fale. Porque queremos focar na mensagem que queremos compartilhar. Quando o irmão Mário falar todos, ok? Combinado? Eu preciso saber de uma coisa porque eu posso me alongar e ser muito detalhista. Sim, então por esse motivo, Amar vai cronometrar eu e você. Eu sei, agora é aqui. Você falou 1 hora, mas eu poderia ficar até meia-noite. Agora são 8h58. Quanto tempo temos? Preciso resumir para tentar responder, seja o que for. Você disse 1 hora antes, mas posso ficar até meia-noite. Então agora vamos parar. Então é isso. 8h50 e 80. Estou dizendo, de acordo com o que você falou, das 8 às 9, a gente conversa termina. Então como é que vai ser isso? Eu posso respeitar, você dá o horário. Vamos dizer meia hora. Tudo isso é meia hora. Eu estava respeitando o horário. Vocês podem decidir depois de meia hora se querem ir. Então, tanto faz. Se quiserem comer panquecas ou algo assim, vão lá, amor. Então, o que podemos fazer? Irmão Mário, certo? Não se preocupe, eu não sirvo carne de porco. Irmão Mário, depois que terminarmos a sessão de meia hora de hoje... O que você quiser, cara. Podemos fazer uma sessão de acompanhamento, inshallah. Se Deus quiser. Pode iniciar o cronômetro. 7 minutos. Deixe o relógio aqui. Então me diga, depois eu posso responder depois que você falar sem interrupção, certo? É isso que você quer que eu faça? Sim. Você quer que eu responda sem interromper enquanto você fala por 5 ou 7 minutos? Quanto tempo será? Não, sou eu quem está falando, não ele. Ele só está marcando meu tempo. Só ouvimos como numa universidade, com o palestrante ou professor. Fora isso, deixa ele quieto. Sim, irmão. E então, depois que você terminar de falar, ele fala... Vou te dar 7 minutos. Depois pode tirar dúvidas ou apresentar objeções. Ah, ele vai fazer a apresentação dele, a discussão dele, e depois abre para discussão. Não é que você tenha que falar primeiro, certo? Eu não preciso falar nada. Fale só após os 7 minutos dele. Então eu posso comentar sobre o seu exemplo? Então, o que eu vou fazer é falar por 7 minutos, ok? Respondo se tiver alguma pergunta. Sim, se você tiver alguma pergunta, mas precisamos fazer o ok. Após essa introdução, podemos ter 2 minutos para cada um. Você faz seus 2 minutos também. Então o Amar vai me cronometrar por 2 minutos. E quando você estiver respondendo, eu não vou falar. Quando eu estiver respondendo, ninguém fala. Certo, agora é assim. Fase 1, você fala por 7 minutos. Isso é só a introdução. E com base nisso... Você entende desse jeito, você faz isso por 7 minutos. Agora eu vou falar, mas não preciso. O que você disser, posso comentar ou não? Sim. Esses são os 4, esta é a plataforma. Certo. Então vamos resumir. Tenho 7 minutos. Após 2 minutos, você pode perguntar e responder. Depois eu respondo por 2 minutos e repetimos por mais 2 minutos. Certo? Você controla o tempo porque ao acabar restarão 2 minutos até o fim. O jogo terminou. Bismillah, vamos começar. Bismillah, certo? 7 minutos começando agora. Ok, comece 7 minutos, inshallah. 9 horas. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Tudo certo. Primeiro damos as boas-vindas ao pastor e irmão Mário. É ótimo tê-lo aqui. Essa é, em resumo, a introdução ao Islã. Antes de tudo, dizemos que Deus é Allah. E quando dizemos a palavra Allah, não estamos acreditando em um Deus que é apenas um Deus. De muçulmanos, árabes, indianos, paquistaneses ou do Oriente Médio. Ao dizer Allah, nos referimos ao Criador. Em vários idiomas, usamos nomes distintos para o mesmo Criador. Assim como no hebraico, podemos dizer Elohim, Jeová ou Yahweh. Em espanhol é Dios, em norueguês é Gud, em inglês é o Criador, certo? Na língua de Jesus, vocês sabem qual era a língua dele?
Jesus, que a paz esteja com ele. Qual era a língua dele? Aramaico. Aramaico. Ok, ótimo. De acordo com esse idioma, irmão Mário, o nome de Deus é Ilá ou Alá, então Alá é o Deus universal. E nós temos muitos atributos do Criador. Nós dizemos que ele é um, ele é eterno, ele é poderoso, ele é misericordioso, ele é um Deus amoroso e ele quer guiar a humanidade. Então, para guiar a humanidade, Deus não desceu e se tornou um humano, ou um ídolo, ou um animal. Ou o sol, a lua, a criação. Deus continuou sendo Deus e dentre os humanos ele escolheu mensageiros e profetas. Quando Deus criou Adão, começou a transmitir uma verdade fundamental a ele. Que não adorasse animais, ídolos ou a criação, mas apenas um Deus. Então essa submissão a um Deus, em árabe, é o Islã. Deus deu essa mesma verdade a todos os mensageiros e profetas. Citei alguns aqui, irmão Mário. Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Maomé. Que a paz esteja sobre todos e muitos mais. Então, há uma passagem no Alcorão, capítulo 16, versículo 36, que Deus enviou mensageiros e profetas para todas as nações. E então Deus os enviou. Verdade fundamental. Convide seu povo a adorar somente o Criador, não a criação. Em árabe, nisso é Islã. Então dizemos que todo profeta, incluindo Jesus, veio com a mensagem do Islã. Então agora uma pergunta para todos vocês. Se o Islã é a fé, qual é o nome da pessoa que segue o Islã? Vocês sabem, muçulmano, certo? Sim? Afirmamos que Jesus, Moisés, Abraão e Noé eram muçulmanos, não cristãos nem judeus. Na verdade, Allah diz no Alcorão, capítulo 3, versículo 67, que Abraão não era judeu nem cristão, mas ele era muçulmano, certo? Allah diz que até mesmo para Jesus, o Alcorão diz no capítulo 3, versículo 51. Então, a tradução é, Jesus está dizendo ao seu povo, em verdade, Allah é meu Senhor e vosso Senhor, adorai somente a Ele. E esse é o caminho reto. Então, o que aconteceu foi o seguinte, irmão Mário, se você puder olhar aqui... Sim. Então, esse é o único caminho, né? O primeiro e o original. E a única fé e a única orientação que Deus deu para a humanidade. O que as pessoas fizeram na história foi, este é o caminho reto, o caminho do Islã. Todos os profetas trouxeram esse caminho. Mas algumas pessoas, em diferentes épocas e gerações, se afastaram. Como algumas pessoas, elas se afastaram. E elas diluíram a unicidade de Deus. E começaram a tomar ídolos como mediadores ou criadores. Foi assim que a fé do hinduísmo foi iniciada pelos humanos, não dada por Deus. Alguns passaram a adorar o sol, criando o ateísmo, enquanto outros mantiveram só os rituais sem o conceito de Deus. Assim começou o budismo. E então algumas pessoas, por engano, começaram a elevar Jesus, um mensageiro de carne e osso, né, um ser humano, porque ele estava fazendo milagres. Eles pensaram, talvez ele não seja só humano. E refletiram, sabe de uma coisa? Talvez ele seja filho de Deus, talvez ele seja Deus, talvez ele faça parte da Trindade. Foi assim que a fé do cristianismo começou pelos humanos, não foi dada por Deus. Na verdade, Jesus nunca conheceu os termos cristianismo ou cristão. As palavras cristianismo e judaísmo não aparecem em toda a Bíblia. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, assim como a palavra Bíblia também não, para começar. Essas são teologias inventadas. Deus enviou o último mensageiro, Muhammad, que a paz esteja sobre ele para trazer todos de volta à fé islâmica. Então, quanto tempo Allah enviou? Allah enviou várias escrituras para Jesus, Moisés, Davi, Abraão e outros profetas. Essas escrituras eram destinadas apenas para aquele tempo e para aquelas pessoas. Então, o que aconteceu foi que, ao longo da história, essas escrituras, as pessoas começaram a mudá-las, as pessoas as diluíram, certo? E algumas delas se perderam. Então Allah, por sua natureza misericordiosa, amorosa e orientadora, enviou o último livro, que é o Alcorão. Então o mesmo Criador que enviou o Injil, que foi dado a Jesus, e os livros dados aos profetas anteriores, enviou a última escritura. E então Deus assumiu a responsabilidade de que ninguém iria mudar isso. 15 milhões de pessoas o memorizam, 0 para a Bíblia inteira no idioma original, 15 milhões de pessoas em árabe, elas memorizam o Alcorão inteiro. Então o Alcorão menciona quem é o Criador. Ele não é um humano, ele não é Jesus, ele não é a Trindade, Deus é um só.
Assim como o primeiro mandamento do Antigo Testamento diz, e o Alcorão fala sobre nossa transformação. Quais são as coisas das quais devemos nos afastar? Quais são as coisas que devemos fazer? E as soluções. O Alcorão veio para transformar o ser humano, a família e toda a humanidade. Por fim, o Alcorão afirma que um dia estaremos diante de Deus. Como nas escolas e faculdades há uma avaliação no fim do semestre, a avaliação para cada um de nós será no dia do julgamento, baseado em como vivemos, no que acreditamos e como praticamos. Nesse dia, Deus permitirá no paraíso apenas quem o adorou sem parceiros e fizeram as ações que Deus deseja. E se ele falhar, Deus sabe, nós pedimos arrependimento e Deus diz que vai nos perdoar no Alcorão muitas e muitas vezes. O caminho para o paraíso vem do perdão de Deus e do arrependimento, não da morte de alguém por nós. Se alguém continuar associando parceiros a Deus, mesmo sabendo a verdade, irá para o fogo do inferno e depois haverá paraíso aqui. Que Deus guie a todos nós, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Vamos te dar 2 minutos. Agora Então vai em frente, comece os 2 minutos. Eu preciso responder a algumas coisas que você disse que não eram dados factuais. Quando você diz o R... Então você começou... Agora vou falar, pois você disse coisas que não são verdade. Desculpe, história UR Caldeus. Todos conhecem o crescente fértil. Abraão, do crescente fértil dos Ur Caldeus, não era muçulmano. O islamismo ainda não existia, então ele não era muçulmano, pois Maomé veio depois. Você tem Jesus antes de Maomé e ele errou, então isso está errado. Quando você diz vamos aos fatos, vamos à história, Abraão era de Ur dos Caldeus. Civilização fértil, isso não é verdade. Confira a civilização. Já falei, não sou novato. Isso não é verdade, irmão. Foi deturpado. Você falou algo falso. Dado factual, ele não era muçulmano porque o Islã veio depois de Jesus. Então isso não pode ser verdade. Primeiro você falou coisas que não são verdade, dizendo que Jesus é isso ou aquilo segundo o seu livro, e que ele não estava aqui. E eu digo o começo de Gênesis para o imame, o começo de Gênesis... O Islã veio depois de Jesus Cristo e Jesus Cristo. Se ele foi profeta, rei e senhor, comprovou isso pelos milagres e pela ressurreição. Mencionei milagres reais. Ele disse que estava lá com ele. Tudo é um só Deus. Eu sou um. Eu disse, diz o Senhor, eu sou um Deus ciumento. Quando chegarmos ao trono, veremos um Deus. Ele é um só Deus, um trono, um Deus. Todos nós estaremos de pé. Você disse algo que condiz com seu livro. Você conhece algo no seu livro original em árabe que está preservado? Há erros gramaticais. Se isso é de Deus e Deus não comete, há problemas, erros gramaticais. Quando a palavra foi estabelecida primeiro pelo judaísmo aramaico, depois do grego para o latim e para o inglês da versão King James, não havia erros gramaticais no manuscrito. Se é de Deus, está guardado em algum lugar, pois ele não erra. Espere um minuto, né? Você disse algumas coisas. Então é como uma solução. Agora eu vou dizer o versículo. Então espere, irmão. No princípio, deixe-me citar, eu termino. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e isso é Eza. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas por Esaú foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Espere, estou quase terminando. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz veio. Espere, brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam quem ele era. Houve um homem enviado por Deus. Ele é Deus, cujo nome era João. Ele testemunhou e disse, eis o Salvador. Este veio, e ele era a luz. Ele não era o que depois se apaga. Então aqui está. Essa era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Esaú, e o mundo não o conheceu, o mundo não o reconheceu. Ele veio antes de todo o povo. Ok, tudo bem. Espera, estou quase acabando. Um versículo, a verdade nos libertará. Diz que ele veio para os seus e eles o mataram e o colocaram numa cruz. Os religiosos, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, que não nasceram do sangue. Ok, pare agora. Agora, espere, deixe-me concluir uma frase, claro. Ok. Uma frase. Diz, vá fazer discípulos e salvá-los, ou Islã, digamos, porque essa é a agenda.
cure-o, salve-o da danação eterna. E disse que estes sinais seguirão os que crerem, expulsarão demônios em seu nome. Ouça, isso é real. As ações devem acompanhar nossas palavras. Não são as letras ou milagres que dizemos a você. Assim como a Bíblia diz, eles caem no chão e espumam pela boca. E os demônios saem porque é real e eles imporão as mãos sobre os enfermos. E nós temos casos de câncer. Vá falar com Ahmed, espere. Os muçulmanos da Aliar, nós oramos. E isso é fato. A bolsa que estava lá, câncer, a bolsa de câncer, que ele está com câncer e nós estamos orando. E esse é o nome do poder. Ele se rendeu a isso pelos milagres que fez. Se Jesus Cristo fez milagres e só Deus pode fazê-los, então ele é Deus. E deixa eu te contar algo. Me desculpe, senhor, o tempo acabou. Espere, eu sou muito apaixonado pela verdade. Não. Um segundo só por questão de justiça, porque precisamos. Mas existe uma verdade, certo? Mas existe uma verdade. Sabe de uma coisa? Ele está livre do câncer. A cama... Vamos te dar mais 2 minutos. Ah, eu pensei, ok, achei que era para eu resumir tudo. Não. Preciso corrigir os dados factuais, pois não devemos mentir. Porque eu corrigi uma coisa. Vai lá ver, o caldeus. Ele não era muçulmano. Podemos corrigi-lo. O muçulmano surgiu após Jesus. Pensa nisso. Vamos lá. Por justiça, você deveria deixá-lo responder a... Certo. Desculpe. Eu sou muito apaixonado, porque sou apaixonado. Quando alguém está dizendo mitos que são verdadeiros... Tudo bem, todos nós somos apaixonados, certo? É sobre religião. Certo? Mas quando você diz... Ok, então deixa eu. Ele não era muçulmano. Nos livros de história sempre aparece como crescente fértil, assírios e outros. Por isso concordamos com os 2 minutos, certo? Porque você afirmou algumas coisas como se fossem fatos. Tudo bem, podemos discordar em 2 minutos. Ok, vamos lá. Se passarmos disso, não vamos conseguir fazer a produção. Certo, terminei. Porque estou aqui. Desculpe, 3 minutos e paramos. Ok. O motivo pelo qual mencionei que ele era um Abraão muçulmano é porque o Alcorão diz isso, e o Alcorão vem de Deus. Mas espere, certo? A definição da palavra muçulmano é alguém que se submete e adora somente um Deus. Essa é a definição. Abraão nunca ouviu sobre a Trindade ou Jesus, então não era trinitário. Jesus também não era trinitário. Todos os profetas se submeteram a Deus. Quem se submete apenas ao único Deus verdadeiro, e não a Jesus, ao Espírito Santo ou ao Pai. Em árabe, dizemos que essa pessoa é muçulmana. Assim, Abraão era totalmente muçulmano. Você sabe a palavra judaísmo? Abraão nunca ouviu essa palavra. O judaísmo surgiu muitos séculos depois de Abraão. O cristianismo surgiu muitos séculos após Abraão. Então ele não pode ser cristão, ou nunca foi seguidor do judaísmo. Ele era muçulmano porque se submeteu a um só Deus. Tudo certo, está claro, certo? Agora, sobre os milagres de Jesus que você mencionou, veja, todo milagre de Jesus, segundo o Alcorão, capítulo 3, versículo 49, vem de Deus e ocorre com sua permissão. Desculpe. Certo? Até mesmo na Bíblia diz que não é Jesus quem está fazendo os milagres. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. O que eu disse aqui? Sim. Então está escrito lá no Evangelho de João. Você pode anotar se quiser. Citei João. Nele tudo subsiste por ele. Vou pausar o tempo primeiro. Se você por causa de... Então, anote isso. Ele acabou de contradizer o livro. Você está tentando citar João. Eu acabei de citar João na sua frente, meu irmão. E ele diz, todas as coisas subsistem por ele. Então, por que você diria meu livro quando diz algo que não é verdade? João não disse isso. Eu só digo, você entende o que eu disse. Eu não acho que você está... Desculpa. Você para conhecer você ouvindo porque... Depois? Bem, porque aí eu não sei. Se você sentir que ele está se contradizendo, anote isso e você pode mencionar nos seus 2 minutos. Ok. Porque senão se ele tiver... Você está certo, eu não sei. Esquece, tá bom, me desculpa. Tá bom, tudo bem. Nós não vamos fazer isso. Sim, então de novo. Eu vou continuar? Sim, senhor. Então o que estou dizendo não é só isso. O Alcorão diz que os milagres de Jesus e Moisés, todos eles não vinham dessas pessoas, vinham do Criador. Até mesmo a Bíblia cristã diz exatamente a mesma coisa. Em João, capítulo 5, versículo 30, está escrito lá. Então Jesus está dizendo lá, certo? Jesus estaria dizendo que sozinho não posso fazer nada, julgo pelo que ouço. Meu julgamento é verdadeiro porque não busco minha vontade, mas a de Deus que me enviou. No livro de Mateus, Jesus fala no capítulo 28, versículo 18, Jesus está dizendo que todo o poder nos céus e na terra foi dado a mim. Isso significa que ele teve que não ter o poder para que o poder lhe fosse dado. Veja, se eu tivesse uma garrafa de água, eu não diria para Amar, sabe, Amar, estou com sede.
Você pode me dar? Se eu já tivesse, eu não precisaria. Então Jesus não tinha o poder, então alguém deu o poder a ele. Portanto, quem deu o poder a ele é superior a Jesus. Então, por esse motivo, já que Jesus não tinha o poder, ele não pode ser Deus. Espere. O terceiro ponto é que, para ser Deus, alguém precisa ter todos os atributos de Deus. Quando perguntaram a Jesus sobre o último dia, fizeram a famosa pergunta de $1 milhão. Jesus disse que daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Só o Pai sabe. Nenhum ser humano, anjo ou mesmo o Filho. Isso desqualifica Jesus e qualquer um de ser Deus. Adoramos o único Deus verdadeiro, o Deus de Jesus. Obrigado. Certo, agora... Teremos 2 minutos e depois precisaremos retornar. Agora, ele marcou várias coisas falsas. Ele disse muitas coisas que não são verdadeiras. Então eu estava... Dizendo ao imame, primeiro de tudo, olhe para a história. Os Urais, caldeus, os babilônios e Abraão não era muçulmano porque a fé muçulmana não tinha sido inventada e o livro não tinha sido dado a Maomé. Isso é um absurdo. Não espalhe mentiras. Vou provar a verdade e te mostrar quando nos encontrarmos de novo. Ele não era muçulmano, veio após Jesus. Como pode afirmar isso? Olhe para os livros de história de fora do Islã e de fora da Bíblia. Então isso está errado, isso é inventar mentiras. E você disse algo. Ele era divino e humano ao mesmo tempo. Em sua meia humanidade, ele disse, eu sou menor. Aqui Jesus, como eu disse, é Deus, a luz. Muitos o colocaram acima. Ele disse, um dos seus apóstolos, ele ressuscitou. Ele disse, ó meu Deus e meu Senhor, o Tomé duvidoso. Ele disse muitas coisas em sua humanidade. Porque ele é Deus e homem, nunca coiguais, nunca misturados, porque é isso que ele é. Então é isso que ele é. Sua divindade tudo sabe. Ele até disse, nem eu sei, nem o anjo da hora, mas é Deus. Foi o que ele disse. Ele realmente previu o futuro que está se tornando realidade. Ele é Deus, Mateus 24, o futuro. E então no livro diz, ele se senta no trono. O Cordeiro de Deus se senta no trono porque ele é Deus, a plenitude da divindade, os atributos. Ele se revelou mostrando o nosso caráter. É um só Deus, uma trindade presente em todo lugar. Ele fez isso. Sei que não são novatos. Vamos discutir a próxima sessão em todos os lugares. 1 milhão. Ele afirmou ser Deus para quem considerava frágil e humano. Você acha que sou novato? Não, ele diz 1 milhão de vezes em versos. É a humanidade. Porque ele se rebaixou e alguém está morrendo. Estados Unidos da América, nossas fronteiras são mantidas livres. Os soldados de todos para manter nossas liberdades livres. Espere, livres, nossas liberdades livres. Alguém bom nisso morreu. Ó, soldados. O sangue precisa ser derramado, isso é judaísmo. O sangue cobre meu pecado. Sem derramamento de sangue não há. Agora deixe-me terminar. Onde não há derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Não pode ser. Então você disse muitas coisas que não são verdade. Agora, sessão. Na próxima vez vou te mostrar este livro, de Gênesis a Apocalipse, onde ele diz, eu sou Deus, por isso o trouxe para você. Por que você acha que a narrativa é sua? Posso ler? Ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele disse isso. Todos dizem, você falou coisas que não batem com o livro que conheço, e cita João. Ei, ei, ei. Então vamos fazer uma pausa. Então agora teremos uma sessão. Então posso restringir? 100 versos, todos acima de 1 milhão a um só, em sua humanidade? Porque ele se rebaixou e fez a si mesmo, mas nunca deixou de ser divino. Ele era Deus e homem. Então isso está errado, você não entende, porque ele sabe que eu tenho um Deus que conhece minha fraqueza. Como homem, ele se rebaixou em relação à sua divindade. Ele sabe o que é estar em nossos sapatos. Meu Deus, pessoal, posso dizer que sou o Pai, ele me preenche. E quando ocorre um milagre? 1000 pessoas pegam câncer na sua igreja? Alguém foi curado? A Bíblia afirma que esses sinais acompanharão os que creem. Pastor Mário, acho que não vamos procurar. Não, terminei. Então, sinais e maravilhas. Não somos nós. Desculpe, Pastor Mário. Jesus Cristo é Deus, não quero ser chamado de pastor. Sou Mário. Sei que este livro está errado. Por quê? Então eu tenho que corrigir porque você disse algumas mentiras deturpando este livro. Combinamos 2 minutos, certo? Certo, você tem 2 minutos, certo? Então terminamos, vamos parar. Certo, estou, mas preciso dizer, vou parar em nome de Jesus e Isa. Ok, então...
Agora é a minha vez. Mas você deturpou o livro, você disse essa mentira, você gravou algo contrário. Então eu tenho que dizer que esses jovens estão sendo doutrinados. Não, o que eu disse não era contra o Alcorão. Se você afirma isso, conheço suas táticas. Você tenta desacreditar o cristianismo e falou muitas mentiras em nome de Jesus, nosso Issa, pelo poder do Deus vivo. E você profanou o livro e disse algumas coisas. Olhe para a história, Abraão não era muçulmano. Isso não está no Alcorão nem nos livros de história. Você falou demais. Sua prática era como? Eu sei, já foi exagerado. Basta. Não quero mentiras sobre esse livro. Nunca menti. Você precisa ser corrigido. Isso não é verdade. Em nome de Isa, Mário, ou até mesmo em nome de Deus Todo-Poderoso. Certo, foi assim. Sua tática era achar que eu sou um novato? Eu te disse que não sou. Isso não é verdade. Faça isso agora mesmo. Ninguém consegue fazer isso. No Alcorão, adivinha só? Então você contou muitas mentiras para essas crianças. Se é verdade, é verdade. E eu morrerei pela verdade. Adivinha só? Se eu afirmar que Jesus Cristo é Deus na Indonésia, onde os cristãos são os mais perseguidos, posso ser morto. Se eu falar que Jesus é Deus e for para Meca ou Mesquita, eles me matam. Mas eu não vou te matar. Não matamos em nome da religião. O Papa fez isso. Isso é absurdo. Ahmed foi curado do câncer. A bolsa, alguém comentou isso. Vou responder umas 3 vezes. Insisto que não menti. Você me desrespeitou e disse coisas. Prove. Eu estava te dizendo que o Ahmad entendeu e confirmou isso. Se você responder, isso vai continuar. Não, qual é a sessão? Sim, então o que podemos fazer, irmão Mário, deixa eu tentar responder rapidamente ao que você disse. Tão apaixonado, me desculpe. Eu também sou apaixonado. É só um relato porque eu sei que a verdade é a verdade. Mas você está bem, fisicamente? Estou bem, mas me ofendo quando você diz coisas falsas. Ele afirmou ser Deus e entendeu que sua parte humana também era Deus, então isso é falso. Ele afirmou ser Deus enquanto estava no reino humano. Então... E você diz muitas coisas que não são verdadeiras. Deixe-me responder a ele. E pelo poder Isa é Deus, por isso ele faz o milagre. Então deixe-me responder, irmão. Então adivinha só. Irmão Mário... Peça desculpas por ter dito coisas que não eram verdade. E a humildade vai diante de Deus, ele resiste aos orgulhosos que acabarão caindo. Isso não é verdade. Eu não ia ficar sentado aqui. Responda rápido, responda rápido. Você tem todos os seus irmãos, eu permaneço pela palavra de Deus. Você pode trazer todos os ímãs, porque este livro é poder para a salvação. Eles mudaram o mundo, 12 homens e Jesus. Por isso foram mortos. Ok, tudo bem. Então deixe-me responder a isso. Ok, então deixe-me responder. Tudo bem, 3 minutos. Minhas palestras não são só palavras, têm o poder de Deus, pois ele está em você. Nós começamos aos 3 minutos. Porque o seu profeta não mente, Isa. Agora, tarefa para vocês, ok? Então agora eu tinha que ficar comigo mesmo. Se vocês conseguirem dizer qualquer... Então não digam nenhuma mentira. Digam alegam ou talvez. Mas não digam capítulo 5, versículo 30, João 50, certo? Mas ele precisa dizer algo. Quando falar, não diga como. Fatos. E eu não. Ele fala alguns fatos. Ons e finta. Sim, ok, João 5,5 para você. Então diga. Então fale fatos ou diga que é alegado, talvez. Assim você não afirma como fato, igual ele faz com a evolução. Ok, claro, posso fazer isso. Isso não é verdade, posso provar, ele diz. Está em toda a Bíblia e não é erro humano. Irmão Mário, tudo bem. Ok, claro. Ok, então... Não diga fatos. Nós vamos fazer a última parte. Ok, então, só para corrigir, eu não menti contra a Bíblia ou qualquer fé. Sabe, você é irracional. Escuta, cara, eu sou grande. Posso dizer uma coisa? Com os grandes, os melhores teólogos? Não, você aceitou mentir para este livro. O que eu disse? Você disse que ele não afirmou ser Deus. Provei com esse versículo. Por que acha que citei aquele versículo no início? Está escrito, Deus bem ali, dizia que ele era Deus. Por que você acha que eu comecei falando isso? Porque o Espírito de Deus está à sua frente para me refutar? Eu fui direto ao ponto dizendo que ele é Deus. Então você disse de onde eu acabei de citar. Irmão Mário? Não, você está mentindo de novo. Eu citei o capítulo todo. Por que você afirma que ele nunca disse que eu falei isso? Você está sendo justo? Não aceito ser tratado assim com mentiras. Então pare de dizer que algo não é verdade. Se dissesse que é falso, estaria certo. Você tem seus 2 minutos. Eu fiz, mas então ele rebate tudo o que eu disse sobre os versículos. Onde está escrito? Eu te dei um capítulo inteiro. Mas se você não quer ouvir isso, a gente encerra a conversa aqui. Você pode falar algo? Ele insiste que não disse semana que vem e afirma: amanhã te levo a vários lugares. Já te dei um. O Cordeiro de Deus está no trono. Quando você insiste que ele disse ser Deus em nome de Jesus e eu mostro, você nega. Eu já te mostrei.
O quê? Você entende essas doutrinas? Então por que ainda estou à frente? Por que você acha? Eu disse, no princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus e era Deus. Esse é Esaú, o verbo. O que você quer dizer? Eu nunca desrespeito. Não minta pra mim de novo. Tudo bem, tá bom, irmão. Você mentiu e insiste negando. O livro que conheço mostra que seu Alcorão mente. Ei, cara, você está tentando depurar o cristianismo. Quer saber? Você está certo. Eles são chamados de povo do caminho. Ok, então, Amar, 3 minutos para mim rapidamente. Ok, obrigado. Vocês entenderam, pessoal? Então, eu citei algumas passagens da Bíblia para mostrar isso. Citei aquelas para mostrar que ele é Deus. Pronto? Posso falar? Não, porque você continua insistindo em mentiras, eu não preciso disso. Você está insistindo de novo. Então, posso falar, irmão? Posso falar? Eu vou responder a isso. Claro. Muito obrigado. Um capítulo não basta, farei mais. Claro. Então, E você chama isso de livro? irmão, tudo bem. Então, eu mencionei algumas passagens do Alcorão e também da Bíblia. A passagem que eu mencionei da Bíblia foi esta. João, capítulo 5, versículo 30. Quem quer ler, vá em frente, em voz alta. João 5,30. Por mim, nada posso fazer. Julgo como ouço, e meu julgamento é justo porque não busco agradar a mim, mas sim a quem me salvou. Obrigado. Você não entende o conceito. Então agora, o que eu estava dizendo sobre essa passagem é que Jesus está dizendo que o poder dele não vem dele mesmo. Vem de outra pessoa, certo? Então concluímos que o poder de Deus vem dele. Deus jamais dirá que não tem poder. Jesus afirmou, eu não tenho poder. Isso mostra que ele depende de outro. É essa entidade que devemos adorar. Segundo trecho que eu citei, Lucas capítulo 11, versículo 20. Você pode, por favor, ler isso? Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Muito bem. Então Jesus está dizendo que ele está expulsando os demônios, ele está fazendo milagres, certo? Não pelo próprio poder, mas pelo poder de Deus. Por isso dizemos que acreditamos nisso conforme o Alcorão. Então, por esse motivo, nós dizemos, não vamos adorar Jesus, Moisés, Maomé. Que a paz esteja com eles. Adoremos o Deus que criou e deu poder a esses profetas. Deus é o Criador Supremo dos profetas, da humanidade e de toda a criação. Era isso que eu estava dizendo. A discussão não era sobre João, capítulo 1, versículo 1. Quero agradecer a todos e especialmente ao irmão Mário por ter vindo aqui. É o seguinte... Eu preciso responder a isso? Ok, claro. Veja, Alcorão e Bíblia não podem ser a palavra de Deus ao mesmo tempo. Certo? Ou ambos estão errados ou um deles está certo. Todos vocês concordam com isso. Ambos não podem estar certos ao mesmo tempo porque eles se contradizem. Certo? Precisamos de critérios. Um deles é que o Alcorão é considerado a palavra de Deus, não a Bíblia, certo? Um dos critérios é que o livro não deve ser alterado, ele deve ser preservado. Então, o que dizemos é que sim, a Bíblia tem alguma verdade nela. Ela possui remanescentes das escrituras originais dadas a Moisés, Davi, Jesus e Abraão. No entanto, ela também apresenta erros, equívocos e sofreu alterações pelas pessoas. Coisas foram tiradas dela, mas o Alcorão é totalmente verdadeiro. Por isso, não podemos aceitar nada que nossos irmãos cristãos, como o irmão Mário, digam. Não podemos arriscar nossa vida eterna. Um livro menos que 100% diante de outro que é 100%. Então, por esse motivo, nós não confiamos na Bíblia. Não importa se o irmão diz João 1 ou qualquer outra passagem, porque é uma passagem alterada. Certo, agora. Por isso, Deus enviou a escritura final que vem do mesmo Criador. Certo, você ainda está... Nesta escritura, Deus quer que o adoremos e sigamos sua orientação. E se sentimos que falhamos, temos que pedir perdão a Deus. Ninguém morre por nós. Não faz sentido que se eu ultrapassar o limite de velocidade, você tenha que receber a multa ou você, certo? Ok. Logicamente, se eu cometer um erro, eu tenho que arcar com as consequências. O Islã é lógico, racional e a fé de todos os profetas. O Alcorão é verdadeiro. Não estamos menosprezando a Bíblia, apenas afirmamos que Deus deu o Alcorão como orientação ao irmão Mário, toda a humanidade. Americanos, australianos, europeus, todas as culturas, crenças e raças. Seguindo a orientação, inshallah, é assim que alcançamos o paraíso pela misericórdia de Deus. E queremos convidar nosso querido Mário para o Islã, a fé de Jesus, Moisés e de todos os profetas. Obrigado. Agora, posso dizer algo que seja diferente do que você disse? Sua Bíblia. Posso provar. O Alcorão tem erros gramaticais e o manuscrito original está trancado.
Se foi enviado por Deus, não haveria erros gramaticais no árabe, mas há. Você mentiu muito, mas meu Deus é verdadeiro. Agora vou dizer, ele é Deus em todo lugar. Leia isso. Jesus afirmou ser Deus. Essa é a grande discórdia. E as passagens, o que você quer dizer? Por que você não cita todos os versículos que afirmam que ele é Deus? Digo que a humanidade é Deus e o homem pode compreender isso. Vou pedir pra você se sentar. Só estou te perguntando, estou sendo agressivo, sabe por quê? Porque ele ainda insiste. Vamos falar o que faremos semana que vem. Eu trago. Ele é Deus e homem, nunca foi criado, se rebaixou e faz milagres por ser Deus. Ele disse, Deus e Senhor. Também diz, esperando a bendita esperança em Tito 1:3, esperando a bendita esperança do retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo em sua aparição. E quem está vindo? Mário, por favor, sente-se. Tudo bem, então, bem ali eu disse, esperando a bendita esperança do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo que há de aparecer. Quem vai voltar? Aisha, Jesus Cristo. Se ele não é Deus, como romperá o céu do Oriente ao voltar? Eles saberão que ele é Deus. Se e Jesus já veio antes, então você está errado. Um entre muitos. Então, o discípulo como ressurreição. Se eu não acredito que você ressuscitou, você é Deus. Mostre-me a prova de Tomé, o incrédulo. E ele deixou de lado os pregos e tudo mais. E ele disse, meu Deus e Senhor, e você o adorou. E ao longo de Mateus, eles adoraram. Na presença de Deus, Jesus surge e eles se prostram sempre diante dele. Ao longo dos evangelhos, eles se prostram diante dele porque ele é Deus. Está escrito, sem o Filho você não tem o Pai, pois é por meio do Filho. O que você diz não é verdade. A guerra que você não entende, irmão, está doutrinado. Ouça, nossas fronteiras estão seguras. Os soldados foram à guerra, certo? Eles deram o dia dos veteranos. Eles deram suas vidas aos soldados para proteger nossa nação. Eles são soldados. Eles morreram pelas nossas liberdades. Sim. Eles morreram pela liberdade. O soldado defende o país dos comunistas enquanto vamos à escola. Eles estão derramando sangue. Eles deram a vida deles quando o soldado morreu para que eu estivesse seguro? Sim ou não? Responda. Você está me fazendo uma pergunta? Meu Deus, vamos lá. Qual era a pergunta? Qual era a pergunta? Me dê um tempo. O soldado lutará no dia dos veteranos. Homenageamos os que caíram por nossas liberdades. Sim, a fuga livre. Alguns soldados morreram no Vietnã. Eu vivi isso, recebi o coração púrpura. Eles morreram para nos manter livres. O comunismo seria um país comunista. Então alguém bom morreu pelo derramamento de sangue, o soldado. Por isso Jesus Cristo precisou morrer, porque não consigo fazer coisas espirituais o bastante. Vocês, como bons muçulmanos, deveriam orar 5 vezes por dia na escola. Compensem isso. Vocês deviam parar 5 vezes ao dia. Acho que nos desviamos disso. Sem hipocrisia, você não pode fazer coisas religiosas. É o sangue de Judá, o Cordeiro de Deus, a Páscoa, ele é o judaísmo ali, esse é Jesus Cristo. Você está errado. Vou te mostrar as linhagens judaicas que tenho e suas árvores genealógicas. As tribos de Abraão, a sucessão para Jacó, Isaac e Jacó, aquele avô, e a linhagem dos fatos da linha. Que eles eram judeus. Como você pode dizer isso? Isso é mentira? 12 tribos de Israel. Espera, 12 tribos? O pai Abraão, Isaac, veio seu filho, e então veio Jacó, as 12 tribos de Israel a partir de Abraão. Eles são judeus, por que disse que são muçulmanos? Mário, esta é a terceira vez que você quebra sua palavra em manter... Tudo bem, porque eu não me importo com as chamadas tribos. Pastor, então isso é falso. Você mentiu. Vou contar a história dos judeus que consegui. São 12 tribos de Israel, mas dizer que todos são judeus está errado. Que tipo de doutrinas você tem? Então o que a gente pode fazer é... Não sou novato. Você mentiu em nome de Jesus e Deus Todo-Poderoso. E eu disse, por que você acha que citei o capítulo inteiro dizendo que ele é Deus? Porque já sabia que você tentaria refutar? Eu sabia que você não fez sobre a carne. Te falei que não sou novato. Agora ele mentiu sobre meu livro. Ok, então o tempo acabou. Sim. Deus, mas a gente tem que misturar algumas coisas. Você mentiu, não subi lá e desacreditei seu livro. Só pra você saber. Mas quando... Mário, eu não preciso estar aqui. A verdade é que... Então vamos apenas... Ele nasceu Deus e vou morrer. Se eu for para Meca ou Moraque, serei morto. Não matamos por religião. A Igreja Católica matou, isso é blasfêmia. O Islã matou e matará meu irmão se ele estiver certo. Se ele é o profeta, ele é o verdadeiro que não mente?
Então por que vocês estão matando os seguidores do profeta Isa? Então, irmão Mário, Ele não mente. Por que matar e perseguir? Sou seguidor de Cristo. Você pode me matar, mas não faço o mesmo. É fato, conheço todos e sei de tudo. Agora prove que é novato. uma pergunta para você. Ok, terminei. Ok, é mentira. Claro. Ok, tudo bem. No nome que você quer dizer, eu digo em nome de Alá. Uma pergunta para você. Em nome de Alá. Escutem, só uma pergunta. Você disse mentiras. Eu não vou ser subjugado. Doutrine essas mentes. Nós também morreríamos pela verdade tanto quanto você. Eu não sou agressivo, mas cara, esse é o poder de Deus. Como você explica todas as curas? Ahmed, ele é muçulmano, ele recebeu a dele, ele não conseguia evacuar. Ele disse, o câncer nas costas desapareceu. Fale com Tamed Alalia e Tamed Inkram, egípcio. Na próxima semana podemos discutir o assunto. Qual é o livro grande? Ok, qual... Eu não posso ser subjugado, Shaitan. Isso é Shaitan, em nome de Jesus, Shadan, pare. Então, o que podemos fazer da próxima vez? Até Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Isso fala sobre confusão. Então, senhor, o que posso dizer é que... Você foi subjugado, fato. Ao dizer que judeu não é judeu, o que quer dizer? Aposto $1 trilhão com você. Se disser que ele é muçulmano em qualquer lugar, você me dá 1 trilhão. Não os livros históricos do Alcorão, mas os anteriores a ele. Vamos apenas orar, certo? Agora. Vamos orar para que Deus, Alá, o Criador... Declaro em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso e Criador, que és o único Deus e te adoro. Tu és o único Deus, disseste. Eu sou um, eu disse ao imame. Sou um Deus ciumento, tu és Deus. Você deve nos dar a verdade. Reconhecemos a verdade pelas ações e esses sinais acompanham quem a possui. Eles creem, expulsam demônios e impõem as mãos pelo poder de Deus que usa os homens. Muhammad foi um deles. Ele fez milagres. Não é pelo nosso poder, a Bíblia diz, não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O Senhor coloca o espírito dele em você e então você pode. Eu conheço e vejo todos os demônios, vejo a hipocrisia. O que estamos fazendo, irmão? E você fala mentiras, você achou que eu sou um novato, já tive debates teológicos em todo lugar e você mentiu na minha cara. E você ainda insiste. A história é mais que o livro. Livros de história, como a história americana e civilizações como os primeiros caldeus, a civilização fértil, assírios e babilônios. Do que você está falando, irmão? Vamos orar? Do que você fala? Eles são pagãos, Babilônia, Nabucodonosor. O que diz? Eu sou intenso. Já terminei. Então tudo bem, nós vamos voltar e eu vou te mostrar. Vou te dar uma linhagem, porque isso não é verdade. Ele não era muçulmano, ele veio depois de Jesus. Jesus foi visto por 500 pessoas. Então você entendeu a sequência? Evan, olha, uau, eu costumava deitar ali porque, sabe, então você diz, estou corrigido, terminei. Beleza, vamos concluir isso. Oramos para que Deus nos guie, que Deus nos abençoe, que Deus dê paz ao nosso irmão e a todos nós. Então nós, como humanidade, como criação de Deus, como servos de Deus, que adoremos o único Criador, que é o Criador de Abraão, Moisés, Jesus e de todos os profetas e todos os mensageiros. Que pela sua misericórdia todos possamos ir ao paraíso eterno e não ao fogo do inferno. Amém.